Graça e paz, amados irmãos. Queremos trazer aqui um pequeno estudo bíblico sobre um texto de Gênesis capítulo 18. E o título é 3 Yahvé. Gênesis 18 relata o momento em que Yahvé aparece a Abraão. Ele, elevando os olhos, vê 3 homens que vêm até ele. Vamos ver o texto. Gênesis 18:1 diz: E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu até a porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra. Percebam vocês, o Senhor apareceu a Abraão, e ele, elevando seus olhos, vê 3 homens ou 3 mensageiros. Seriam esses 3 mensageiros uma representação da Trindade? Quem seriam eles, e em especial o que conversa com Abraão? Vamos a alguns pontos. O primeiro deles é Yahvé manifesta-se por meio de representantes. Como já vimos no vídeo anterior, no Antigo Testamento, Deus o Pai frequentemente manifesta sua presença por meio de anjos ou mensageiros que agem em seu nome. Jesus mesmo disse: nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Muitos olham esse texto e imaginam que o Filho unigênito revelou Deus apenas quando se fez carne. Mas não é bem assim. Veja o texto como diz: nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho o revelou. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos ali o anjo do Senhor. Êxodo nos diz: e o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. Em Êxodo 3, nós vamos ver aqui o anjo do Senhor aparecendo a Moisés na sarça ardente. Mas o texto também afirma que Yahvé estava falando com Moisés. Isso mostra que o mensageiro pode ser identificado como Yahvé em virtude de representar diretamente sua autoridade. De modo semelhante, no texto em análise, Yahvé se apresenta a Abraão por meio dos 3 representantes. Agora vamos aqui aos 3 representantes. O que isso significa? A narrativa deixa claro que 2 deles eram anjos, pois posteriormente seguiram para Sodoma. Veja o texto. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. Vejo aqui, nós temos a representação dos 2 anjos em Sodoma, mas fica a pergunta, e o terceiro? O terceiro é frequentemente entendido como um mensageiro que fala com Abraão em nome de Yahvé, em todo o capítulo 18. Perceba que Abraão reconhece sua autoridade divina quando se prostra e se dirige a um deles dizendo: E disse, meu Senhor, Adonai, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. A palavra hebraica Adonai é usada nas Escrituras para se referir a Deus, dando-lhe reverência e reconhecendo sua soberania. Nunca foi empregada a anjos, e quando essa palavra é empregada a homens, é utilizada de uma forma básica como Adon, que significa Senhor ou Mestre, e pode ser aplicada a humanos em contextos de respeito e hierarquia. Quando Abraão o chama de Adonai e não de Adon, está reconhecendo que é um mensageiro celestial, representante de Deus. Vamos ver alguns exemplos onde o homem é chamado de Adon. Em Gênesis 18, no mesmo capítulo, nós encontramos Sara se referindo a Abraão como meu Adon, ou meu Senhor. Diz o texto: por isso Sara riu dentro de si, dizendo: depois de tão envelhecida, eu terei prazer e meu Senhor, ou seja, o meu Adon, sendo também velho? Um outro exemplo nós podemos encontrar no livro de Êxodo. O escravo chama seu senhor de meu Adon. Diz o texto: e o servo disser claramente: amo o meu senhor, o meu Adon, a minha esposa e meus filhos. Um outro exemplo em 1 Samuel 24, quando Davi se refere a Saul como meu Adon. Veja o texto. E ele disse aos seus homens: livra-me o Senhor de fazer isso ao meu senhor, ao meu Adon, se referindo a Saul, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele o ungido do Senhor. Agora, voltando ao texto em análise, entendemos que Abraão está reconhecendo uma autoridade divina diante dele.
mas não podemos ir ao exagero e dizer que se tratava do próprio Yahvé, pois Jesus mesmo disse o seguinte: não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. É interessante esse verso na Bíblia de Jerusalém, pois ela diz o seguinte: só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Então, esse mensageiro quem seria? O Filho unigênito, pois ele sempre foi o mediador entre Deus e os homens, e ele sempre revelou ou declarou o Pai. Vejamos o contexto de Gênesis 18. Esse mensageiro continuou conversando com Abraão, anunciando que ele e Sara teriam um filho na velhice. Um outro ponto: Abraão intercede por Sodoma e Gomorra a ele. E ainda um terceiro: esse mensageiro aceita a intercessão de Abraão e termina dizendo: respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Concluindo, Gênesis 18 descreve Yahvé se manifestando por meio de mensageiros, em especial através do terceiro mensageiro, que cremos ser o Filho unigênito. Ele recebe a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Mas aqui cabe uma reflexão. Estamos intercedendo por aqueles que não conhecem a palavra de Deus nesses últimos dias do mundo? Pense nisso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.